que há de tão singular em nossa vivência que você já não teve a oportunidade de verificar nesses anos todos de trabalho na lide de socorro? Talvez as ferramentas ao seu acesso nos dias de hoje possam ser mais populares do que no nosso tempo, pois o mundo dos espíritos era ainda delegado aos iniciáticos dos templos antigos. Mas, tão antigo quanto as civilizações, é a ignorância, a inveja, a cobiça, de uma maneira geral. Ainda muito mais primitivos do que hoje, nascemos nós na mesma família, como irmãos consanguíneos. E não existe nada mais do que a competição entre irmãos. Acredito que um parênteses cabe agora. A sabedoria do Pai Criador quer que nós nos transformemos todos em uma grande família universal. Então, vez ou outra, nos coloca em agrupamentos familiares diversos daqueles aos quais estamos afeitos para a ampliação desse círculo familiar. Muitas vezes mudamo-nos até de filiação, pátria, para o mesmo fim. Retomando a narrativa, éramos irmãos com personalidades distintas, sem conhecimentos anteriores, e a disputa entre nós começou. Disputa pela atenção da mãe, pela aprovação do pai, os melhores cavalos, as mais lindas moças. E assim nós fomos crescendo, mas conforme a idade adulta se aproximava, mais a inocência das disputas se afastava e o orgulho se exacerbava. Não éramos melhores um que o outro em termos de ganho evolutivo. Ouso afirmar que estávamos na mesma altura na escada de Jacó. Então, os defeitos suplantavam em muito as qualidades. Não possuíamos fé alguma, haja visto a soberba da condição masculina, que relega os assuntos de Deus para as mulheres. Nós não possuíamos o freio que as lições morais impõem às criaturas. A disputa ainda estava em moldes controláveis, até o dia em que se mudou para a localidade uma linda jovem cuja família tornou-se vizinha à nossa. Os seus pais e mais uma outra irmã que não dispunha de nenhum atrativo físico, mas que era a primogênita e deveria se casar primeiro para que a outra fosse desposada. Para resumir a história, ambos nos apaixonamos pela mais bela, e então a situação ficou bem crítica, com muitas brigas entre nós e com um ódio mortal dominando a ambos. Um de nós tramou para o outro ser acusado injustamente da responsabilidade de fazer perder a honra da primogênita, e, para não ser linchado, foi obrigado a casar com a mesma e ser expulso da cidade. Ato este que somente foi possível com o conluio das mesmas com um de nós. Aí começa a verdadeira tragédia anunciada, e bem típica de casos amorosos malfadados, que continuaremos a contar em oportunidade próxima. O que há de tão singular em nossa vivência que você já não teve a oportunidade de verificar nesses anos todos de trabalho na lide de socorro? Talvez as ferramentas ao seu acesso nos dias de hoje possam ser mais populares do que no nosso tempo, pois o mundo dos espíritos era ainda delegado aos iniciáticos dos templos antigos. Mas, tão antigo quanto as civilizações, é a ignorância, a inveja, a cobiça, de uma maneira geral. Ainda muito mais primitivos do que hoje, nascemos nós na mesma família, como irmãos consanguíneos. E não existe nada mais do que a competição entre irmãos. Acredito que um parênteses cabe agora. A sabedoria do Pai Criador quer que nós nos transformemos todos em uma grande família universal. Então, vez ou outra,
nos coloca em agrupamentos familiares diversos daqueles aos quais estamos afeitos para a ampliação desse círculo familiar. Muitas vezes mudamos-nos até de filiação, pátria, para o mesmo fim. Retomando a narrativa, éramos irmãos com personalidades distintas, sem conhecimentos anteriores, e a disputa entre nós começou. Disputa pela atenção da mãe, pela aprovação do pai, os melhores cavalos, as mais lindas moças. E assim nós fomos crescendo, mas conforme a idade adulta se aproximava, mais a inocência das disputas se afastava e o orgulho se exacerbava. Não éramos melhores um que o outro em termos de ganho evolutivo. Ouso afirmar que estávamos na mesma altura na escada de Jacó. Então, os defeitos suplantavam em muito as qualidades. Não possuíamos fé alguma, haja visto a soberba da condição masculina, que relega os assuntos de Deus para as mulheres. Nós não possuíamos o freio que as lições morais impõem às criaturas. A disputa ainda estava em moldes controláveis, até o dia em que se mudou para a localidade uma linda jovem cuja família tornou-se vizinha à nossa. Os seus pais e mais uma outra irmã que não dispunha de nenhum atrativo físico, mas que era a primogênita e deveria se casar primeiro para que a outra fosse desposada. Para resumir a história, ambos nos apaixonamos pela mais bela, e então a situação ficou bem crítica, com muitas brigas entre nós e com um ódio mortal dominando a ambos. Um de nós tramou para o outro ser acusado injustamente da responsabilidade de fazer perder a honra da primogênita, e, para não ser linchado, foi obrigado a casar com a mesma e ser expulso da cidade. Ato este que somente foi possível com o conluio das mesmas com um de nós. Aí começa a verdadeira tragédia anunciada, e bem típica de casos amorosos malfadados, que continuaremos a contar em oportunidade próxima. Findo o plano sórdido de tirar o irmão do seu caminho, vamos usufruir do prêmio tão desejado. E os esponsais são marcados com os convidados como testemunhas dessa união baseada em sordidez. Nossas casas se uniram, as riquezas acumuladas e a aparente felicidade dera o seu pontapé inicial. Mas nem tudo se transformou em flores, pois nossa mãe se abatera profundamente com o ocorrido, não aceitando de maneira alguma que educar um filho para ser tão desonroso. Foi adoecendo de tristeza e arrependimentos. Quedou-se ao leito e, por fim, veio a falecer. Nosso pai, que, apesar da aparência dura e sólida, amava profundamente aquela mulher, e seu definhamento e posterior morte abalou a sua mente, fazendo que buscasse alívio de suas dores na fuga da vida, através do suicídio, complicando ainda mais a existência desse núcleo familiar que havia sido formado para aprendizados de amor e companheirismo, logicamente permeado pelas batalhas contra o orgulho, a vaidade e, por que não, contra a natureza indomável do lugar que nós vivíamos. A imantação de nossa mãe ao meu irmão foi imediata. Sua preocupação excessiva com a sua sorte vedou seus olhos ao socorro do alto, focando a mente desequilibrada no objeto de sua preocupação. Logo em seguida, deu-se o mesmo com nosso pai, que além dos sugadores de energias vitais que o atormentavam, estava em companhia dos atiçadores da vontade fraca, da fuga do sofrimento, na busca equivocada da mulher amada, que foi encontrada
fortemente ligada ao filho que lhe despertara tamanha preocupação. Todos jungidos por fortes correntes energéticas negativas, a se consorciarem com as criações próprias da mente que buscava vingança. Em breve tempo, a família estaria novamente reunida, mas nas piores formas de associação, a do ódio. Estávamos frente a frente, eu com toda a turba que me acompanhava, meu irmão resplandecente de ódio, vergonha, medo e vários outros sentimentos, também acompanhado de sua nuvem de testemunhas, formando quase que um circo de aberrações. Nós todos conectados por sentimentos inferiores. Ambas as turbas exaltadas, nos querendo ver acometer o duelo por algo que já se perdera no tempo e que deveria ter sido esquecido e, quiçá, perdoado. Para os nossos olhos, estávamos apenas eu e ele, mas a realidade espiritual era outra. Esse quadro vivo nos foi mostrado pelas almas abnegadas que participaram do nosso socorro, puxando na tela do tempo aquilo que ambos buscáramos. O fim é o inevitável para essas contendas. Ambos perecemos no corpo, mas ainda lutávamos sem cessar, como se fosse infinito o tempo do nosso ódio e do nosso rancor. Mas a bondade divina faculta aos inconsequentes náufragos de suas provas a bênção da reencarnação. E ainda dentro dessa sabedoria, nos localizando bem longe um do outro. Levamos uma vida insípida, sem nada de conquistas, e volvemos ao mundo imaterial praticamente idênticos de quando partimos para a carne. O ódio é poderoso motor e combustível para a criatura que não aprendeu a amar e perdoar, e vínculos se desfazem apenas através dessas duas condições que nós não lográramos ainda alcançar. Logo nos localizamos, com as respectivas assistências, e a luta recomeçou como se não tivesse sido interrompida. Ambos se acusando, lutando, machucando num infinito duelo de ódio e rancor. Monte e Donovan. A tristeza da iniquidade. Estava montado o palco do desatino. Eu, envolto nos pensamentos de ódio e vingança, e meu irmão se arvorando no direito de que tudo o que fizera fora em nome do amor. Assim, iniciamos a nossa contenda, com a turma a vibrar e urrar, acrescida mais e mais vozes que surgiam não sei bem de onde, chamadas, talvez, pelas correntes de ódio e violência que ali se instalavam. O que nos interessa é mais o como do que o porquê, que já delineamos em linhas anteriores. De cada um saíam fios finos de energia, carregados desses sentimentos inferiores, e, como nos encontrávamos em semelhante sintonia, eles se entrelaçavam, criando como que uma tessitura que nos interpenetrava. A morte orgânica não foi percebida por nenhum de nós instantaneamente. Era como se o calor da luta não nos permitisse perceber que já perecêramos. E como nós estávamos conectados com os nossos pais, essa conexão se elevou a um nível mais desesperador, com os seus pensamentos de pesar, arrependimento e culpa, somando-se ao ódio que nutríamos um pelo outro naquele momento. Muito tempo se passou nessa contenda, até que começássemos a nos dar conta que já não tínhamos mais o corpo de carne e de tudo o que abandonáramos por esse desatino. Levados pela preocupação com os que ficaram, fomos ambos para nossos lares e constatamos como a desgraça se abatera sobre eles. A minha família
Perdera o pouco que tínhamos, passando à mendicância, e a do meu irmão, como o caráter de sua esposa era duvidoso, já se encontrava envolvida com um canalha que estava a dilapidar-lhe o patrimônio num fim previsível. Obviamente, o ódio retornou com toda a sua força, e instantaneamente estávamos jungidos um ao outro novamente, iniciando o nosso calvário particular, que duraria ainda muitos séculos. Monte e Donovan. Mentes trevosas, corações endurecidos, todos nós já viajamos nessa categoria de sofrimentos e de sabores. Compreender o outro, passando pela nossa própria experiência, é o que vai nos diferenciar dos ainda envolvidos no erro. Quando de nossa contenda particular, aproveitávamos de todas as mentes incipientes para engrossarem as nossas fieiras de desequilibrados, tornando-nos, assim, grande massa de manobra para mentes mais poderosas e inteligentes que as nossas. Nos achávamos donos de nossa vontade e de nosso saber, mas apenas éramos marionetes dóceis em mãos hábeis. A pergunta mais comumente dirigida é: por que o Pai dá permissão para eventos dessa magnitude? E a resposta é simples: todos são seus filhos e a ele retornarão. A doutrina nos ensina sobre as classes de espíritos e, com o passar, o evoluir do trabalho, vamos tendo contato com todas elas, das inferiores às superiores, aprendendo com esse contato e com essa vivência com todas elas. Com o inferior, aprendemos como a dor nos leva ao cometimento de loucuras. Com o superior, aprendemos a capacidade, a magnitude do amor em movimento. Tudo é aprendizado e evolução. E a refrega, um dos mais eficazes mecanismos de aprendizado. Mas o amor é o mais doce e venturoso. A nossa saudade era imensa, mas a distância se fez necessária por aprendizados outros. Por ora, estamos de volta ao círculo de amor e amizade, prontos para dividirmos conhecimentos e conquistas e evoluções. Monte e Donovan. Da última vez que nos vimos, nos encontrávamos em penosa situação em um celeiro abandonado, com o ódio a fervilhar em nossos corações, por inúmeras traições sofridas e efetuadas de ambos os lados, acusações, impropérios, ódio puro sendo destilados, podendo ver a situação como espectador, revivendo a cena através dos mecanismos de minha memória, ou, melhor dizendo, de nossa memória, pois a situação toda assim nos permite. Vejo como uma tela cinematográfica, em cores muito vivas e realistas. Eu posso sentir os cheiros, posso sentir o gosto amargo em minha boca do fel destilado pelo meu fígado sobrecarregado e pelas minhas emanações mentais desequilibradas. E tenho certeza de que, da parte do meu irmão, o mesmo se dava. Vendo agora, numa imagem real e holográfica, posso ver como que, em câmara lenta, os fios de energias gerados pelo ódio recíproco a formarem como que teias, como um processo de tecelagem ao inverso, formando-se intensa ligação entre nós, que não se dissolveria sem o perdão recíproco e sem muita convivência de amor e renúncias de ambas as partes. Poderia descrever-te com minúcias o ambiente,
a palha, a madeira, o cheiro dos animais que ali se abrigavam. Mas irracionais éramos nós, eu, Monte, e meu irmão, Donovan, a nos odiarmos tão intensamente que ambos partimos um para cima do outro, a ferirmos a carne um do outro com tamanha animalidade que os animais ali presentes passariam tranquilamente por seres humanos. O fim já é o esperado, pela lógica dos acontecimentos. Pereceram os corpos, mas a briga ainda durou muitas décadas até que nos apercebêssemos do passar do tempo e de nossa real situação. O mais interessante disso tudo é a proteção que a própria ignorância de si traz consigo, pois até aquele momento nós não tínhamos sido abordados por nenhuma criatura, seja das trevas, seja da luz. Éramos como uma tempestade em curso que nenhuma força humana poderia deter. Mas tão logo se deu a nossa consciência e, como irmãos, em perfeita sintonia que somos, seja no ódio, seja no amor, simultaneamente nós percebemos que nos encontrávamos estranhos. Os golpes não surtiam efeitos. Não havia fome ou sede. Não havia sangue. As feridas não aumentavam e não diminuíam. A trégua momentânea se estabeleceu entre nós. Nos olhamos e, surgidos não sei de onde, várias formas negras de nós se aproximaram. E, já num influxo magnético irresistível, nos capturaram. Essa parte das memórias estariam num limbo se não fosse a tecnologia holográfica a que me referi anteriormente, feita de memórias alheias, para que aqui eu pudesse estar a lhe contar tudo o que se passou. Nós fomos embalados como uma única massa, magnetizados, interferindo em nosso livre arbítrio, o ódio acentuado, e fomos levados como mercadoria, como moeda de troca, para infernizarmos outras mentes em desequilíbrio, em ebulição de ódio como nós mesmos. Monte e Donovan.